Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos mais uma vez aqui para o trabalho da Evangelho Terapia, a divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, agradecendo a vocês que vêm nos acompanhando, agradecendo de minha parte a oportunidade de trabalho, de aprendizado, de reformulação, e possamos nós, em prece, nesse instante, render graças ao Pai pelo amor incondicional que tem por todos nós, ao Mestre amado Jesus, que vela por nós, que nos auxilia e orienta em nossa caminhada. E possamos estar em sintonia com vocês, queridos benfeitores espirituais, que possam nos orientar na caminhada e dentro da proposta, entendermos que o Evangelho é parte integrante da nossa vida. Que assim seja. Nós vamos falar do capítulo 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não Separeis o que Deus Juntou. E vamos tratar do tema indissolubilidade do casamento. Vamos ler aqui o item 3, que diz o seguinte: Mas, na união de sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição se rompe. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor, diz que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz que os esposos igualmente o são, e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei de amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como forma banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí, as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus juntou, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. É muito interessante, a colocação feita aqui por Kardec, nesse item, porque mostra de uma forma incondicional e básica que a lei do amor deve reger os matrimônios. E que quando essa lei de amor rege os matrimônios, dentro daquilo que Deus colocou, não separeis, não sereis senão uma só carne, é no sentido de que aqueles dois espíritos que estão ali unidos, marido e mulher, têm uma união que sobrepõe a própria carne, a própria materialidade. É uma união afetiva, uma união fraternal, se assim podemos dizer, no sentido dessa lei do amor regendo o relacionamento. E aí, como disse o próprio Jesus, não separeis o que Deus uniu, no sentido de que aquela união, se ela tem a lei de amor a embasá-la, nada irá separá-la, nada irá impedir que ela vá se concretizar e render frutos. Então é muito interessante nessa questão do casamento, que é imprescindível a lei de amor. André, mas estamos num planeta de provas e expiações. E você costuma dizer que a grande maioria dos processos reencarnatórios do núcleo familiar são para reajuste, a começar entre marido e mulher. Então como é que se dá, como é que se vai exercitar essa lei de amor se são exatamente uniões para reajuste? E esse é o objetivo da união, que venhamos dentro dessa condição aprender a amar.
que venhamos dentro dessa condição a desenvolver a lei de amor no relacionamento, que deve ser de base. É muito interessante, né, quando nós trabalhamos, por exemplo, com jovens e falamos com relação à questão do casamento, né, às vezes esses jovens têm no seu núcleo familiar distúrbios, equívocos, e isso acaba refletindo neles, eles se questionam, né? Ah, mas aí não é isso que eu vejo dentro da minha casa, né? Não é isso que eu vejo entre meu pai e minha mãe. E aí nós começamos a mostrar para eles que o namoro, por exemplo, é esse prenúncio, né? Dentro de um sentido de futuramente, não que aquele namoro vai se tornar, né, um casamento, mas futuramente, vendo o casamento, o namoro é o prenúncio, é o momento de preparação, de aprendizado, de você saber lidar com o outro, saber lidar com diferenças, saber se ajustar, saber entender o outro, né? Então o namoro ele tem esse objetivo, podemos dizer até espiritual, que é um processo de amadurecimento da personalidade daquele espírito, para que, havendo o casamento, ele esteja fortalecido, ele esteja preparado, esteja consolidado nele o entendimento do outro, o desenvolvimento da lei do amor. Então essa lei do amor, sim, ela é possível. E mesmo que as uniões familiares, as uniões matrimoniais sejam por um reajuste, deve ser embasada na lei do amor. Porque senão é aquilo que Kardec coloca aqui. Quando é um casamento, né, dito por conveniência, quando é um casamento que tem interesses exclusivamente materiais, quando é um casamento que ele tem como visa somente, por exemplo, mais a união carnal, né, sexual, do que a própria união sentimental, esse casamento ele está tendo uma tendência a não ser feliz, a não ser concretizado. É imprescindível essa lei do amor. Não sou eu que estou falando isso, é isso que Kardec coloca, né, orientado para a espiritualidade. Então, faz-se necessário que exista essa lei do amor para que aqueles dois espíritos que estão se unindo em matrimônio, aquele homem e aquela mulher, estejam embasados nesse sentimento e que ele seja recíproco. Porque isso vai possibilitar a esses espíritos um reajustamento, um refortalecimento das suas energias, um equilíbrio da sua moral, né? Ali é uma troca, né? O casamento é uma troca de experiências, de aprendizados, é você aprender a ouvir, você aprender a ceder, você aprender a aceitar, você saber se colocar, mas respeitando o espaço do outro, e saber ouvir, né, os desejos, as inquietações do outro. Então é um processo realmente de troca. E se não for embasado nesse amor, essa troca ela tende a se enfraquecer, ela tende a não estar solidada, né? Então, para que possa se consolidar esse casamento e ele venha a render os frutos esperados, né, pelo Espírito, os frutos esperados pela espiritualidade, é imprescindível essa lei de amor, regendo essa união. Porque nós vemos isso, né, isso sempre aconteceu e acontece até hoje na história da sociedade, né, os casamentos que o amor ele é colocado como, né, como se fosse um segundo ingrediente. É algo assim que é coadjuvante, como não deveria ser. Ele tem que ser o ator principal. Ele tem que ser o motivo principal da união. Ah, André, eu estou pensando em casar com alguém. Você ama? Ah, eu gosto um pouquinho. Gostar um pouquinho, né, é um bom sinal, mas vamos trabalhar isso. Vamos fazer com que esse gostar um pouquinho se torne amor. Eu brinco muito, né, com as pessoas, né, que é uma característica às vezes minha, né? Namoro é tudo muito bonito, né? O camarada vai perfumado, barbado, né? É bem barbeado, melhor dizendo. Agora até tá na moda a barba, né? Então, bem trabalhada a barba, cabelo, né? A melhor roupa, né? E isso tudo faz parte de um processo de aproximação, né? De aceitação de um pelo outro. E depois no casamento você, né, acorda com o olho cheio de sujeira, né? Com aquele bafinho de manhã, né? O camarada esquece de abaixar a tampa do vaso, de levantar a tampa do vaso. Tem todas essas questões, né? A mulher tem o período dela, né, menstrual, então tem toda uma alteração hormonal que você tem que saber lidar com isso. Tem todas essas questões que parecem secundárias, mas são nessas questões secundárias que você vai desenvolvendo um relacionamento, você vai desenvolvendo um diálogo, você vai aprendendo a lidar. Então, quando chega esse momento, se você tem um amor como base de tudo e no princípio já, né,
daquele relacionamento desde o namoro, concretizando-se na união matrimonial, se você tem um amor com base disso, tudo isso é superado, tudo isso é aceito, tudo isso você sabe lidar melhor com essa situação. Então é imprescindível isso, né? A questão do amor consolidando a união matrimonial. E é muito interessante que Kardec coloca aqui algo que nós muitas das vezes não paramos para pensar, né? Mas deveria ser pensado com relação aos filhos, né? Que, consequentemente, advém dessa união matrimonial, né? Então, essa união daqueles dois espíritos tem um objetivo a mais, que vai na figura dos filhos, né? A relação deles. Então, vou ler aqui o princípiozinho do item 3, que ele é bem interessante com relação a isso, né? Que fala aqui que a união que existe, né? Como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Então, a lei do amor, exclusivamente moral, ela deve reger a união matrimonial, tá? E aí Kardec coloca o seguinte: quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então, essa lei de amor, ela vai gerar, no terceiro momento, os filhos. E você tem, na união desses dois seres, né, do marido e da esposa, esse conluio, vamos dizer assim, de auxiliar o progresso daquele espírito, né? De auxiliar o desenvolvimento daquele espírito. Existe essa necessidade, esse auxílio mútuo desses dois espíritos na condução do filho. Nós vemos um grande avanço na sociedade, né? São avanços que passam imperceptíveis, mas que devem ser citados para nós percebermos exatamente a evolução da nossa sociedade, o aprimoramento moral da nossa sociedade, que muitas das vezes não percebemos, a partir do momento em que qual era qual era a função da mulher? Cuidar da família e educação dos filhos. Isso foi assim em décadas de 40, 50, 60. Na década de 60 começa a haver uma transformação em virtude, né, da ideia feminista, né, da consolidação das ideias feministas, de uma igualdade entre os gêneros, né, e uma igualdade no sentido de social, né, da participação social da mulher no contexto, né, dessa sociedade. E aí você começa a ter a participação mais direta do homem na educação dos filhos, que mesmo na década de 60, 70 e 80 é ainda, vamos dizer assim, uma natureza não dá saltos, como Kardec falou, né? É um protótipo, um princípio. Na década de 90 e na década de 2000, né, nos anos 2000, isso se consolida. Atualmente nós vemos a participação mais intensa e diríamos até mais ativa e necessária do homem na educação dos filhos. Então vocês percebam como em décadas, né, houve essa mudança, esse aperfeiçoamento. Hoje o homem participa muito mais da educação dos filhos. A mulher tem uma sensibilidade maior, né, mas já encontramos homens com uma sensibilidade maior. Então é todo um progresso do espírito, todo um progresso da sociedade. E é isso que Kardec coloca aqui, né? Dessa união mútua entre marido e mulher, no sentido de conduzir aquele terceiro espírito a um progresso moral, a um progresso, né, desenvolvimento dele. Então é muito interessante isso, nós paramos para pensar nisso também, na união matrimonial com o objetivo de orientar a terceiros, né, que são a figura dos filhos. Então, faz-se necessário isso, né? Um amparo mútuo, essa união, né? Essa participação de mãe e pai na condução da educação dos filhos. André, mas nós vivemos numa sociedade em que, infelizmente, existem muitas separações. Sim, existem, né? A gente não pode colocar isso à parte. Mas isso não impede, né, que o pai e a mãe continuem auxiliando nesse processo desse espírito. E aí faz-se necessário um amadurecimento moral muito grande. Que você tem uma mãe e um pai separados, né? O menino quase sempre, né, os filhos ficam com a mãe e o pai vai seguir o caminho dele. Mas aí, né, a minha filha brinca muito falando isso, não existe ex-pai e ex-mãe. Você é pai e mãe para sempre, né? Então você tem a ex-esposa e o ex-marido, mas não existe ex-pai e ex-mãe. O que se faz necessário, e aí é uma questão de amadurecimento moral, é que essa figura,
da mulher e do homem, né, do pai e da mãe, mesmo que separados, mantenham uma ligação no sentido de saber a condução que darão à educação dos filhos, né? Que exista um consenso entre esses dois elementos, pai e mãe, da condução daquele filho, mesmo que estejam separados. Por quê? Porque tem esse objetivo o casamento: contribuir com o aprimoramento moral daquele terceiro elemento, quarto elemento, né, dos filhos em si. Então é imprescindível que, mesmo que esse casal esteja separado, que acontece isso, no sentido da educação, da condução daquele espírito, haja entre esses dois elementos, pai e mãe, um consenso. Não, nós vamos tentar, né, um respeitando o outro. É o marido respeitando, né, o ex-marido respeitando a antiga esposa, a ex-esposa respeitando o marido, e que haja um consenso entre os dois. Nós vamos tentar criar o nosso filho assim, com esses conceitos, com esse ponto de vista, né, dentro. Então, já que foi impossibilitado, né, essa união matrimonial, que pelo menos na educação dos filhos haja um consenso entre todos os elementos, no sentido de contribuir com aquele espírito, que é o filho, dele progredir moralmente, né? Então, acho que é muito interessante. A base de tudo é a lei do amor, na questão da união matrimonial e na questão do relacionamento para com os filhos. Essa lei do amor é que vai reger todo esse contexto. Essa lei do amor é que vai ser a base de todo esse contexto. Por isso que fala, né? É mais do que imprescindível, é essencial o amor na união. É essencial o amor na condução dos filhos. É essencial o amor. Para quê? Para que, havendo a união matrimonial, né, ali a família constituída, né, esse núcleo familiar constituído, exista um relacionamento o mais equilibrado possível, embasado nessa lei de amor, na condução daquele núcleo familiar. Se existe, eventualmente, a separação dos pais, que continue, né, esse contexto, essa estruturação da lei estruturado pela lei do amor na condução da educação do filho, mesmo que cada um vai seguir a sua família, né? Nós temos casos de pessoas que se separam e mantêm, se assim podemos dizer, uma amizade. Isso é muito construtivo. Se não existe essa amizade entre pai e mãe, né, entre marido e esposa, que agora separados, que pelo menos eles visem o objetivo de auxiliar os seus filhos. A condução daquele espírito, né, no sentido do seu aprimoramento moral, da sua reintegração de caráter, do seu restabelecimento perante as leis divinas. Então, precisa ainda da lei de amor, auxiliando aquele filho. E precisa que haja um consenso entre esses dois elementos, pai e mãe, no auxílio na condução desse espírito, buscando orientá-lo da melhor forma possível. Então, eu acho que é isso, né, que é colocado aqui com base, a lei de amor. A lei de amor, ela é a base da união matrimonial, ela é a base do relacionamento com os filhos. Se eventualmente essa união matrimonial venha a acabar por um processo de separação, né, de divórcio, que essa lei de amor continue existindo para a condução dos filhos. Que pai e mãe saibam, né, perceber que aquele elemento que está ali, o seu filho, a sua filha, né, ou filhos e filhas, são obrigações suas. E que existe um consenso entre os dois. Nós vamos criar e educar nosso filho ou nossos filhos assim. Vamos fechar esse consenso? Sim. E um respeitando o outro, um respeitando a ordem do outro, um respeitando a opinião do outro, o ponto de vista do outro, mesmo que separados. O que é isso? Lei de amor, né? Porque quem sabe no futuro, você desenvolvendo essa lei de amor no presente, mesmo que tenha havido a separação, né, desses dois elementos, do pai e da mãe, do marido e da mulher, quem sabe, mesmo com essa separação, tudo embasado pela lei de amor, no sentido de educação aos filhos, no futuro esses espíritos não se reintegrarão novamente, e aí já com essa lei de amor embasado em si, e podem se reajustar, podem realmente se reencontrar. E quando não existe, né, a separação dos pais, esse núcleo familiar ali, esposa, marido e filhos, a lei de amor embasando tudo isso vai tender com que aquele ambiente renda frutos. Esposa, marido, filhos, como espíritos, se desenvolvem, se aprimoram, progridem. E esse é o objetivo de todo espírito, o aprimoramento,
o progresso, o desenvolvimento da sua capacidade moral. Então, vejamos sempre o casamento como essa grande oportunidade. Vejamos o filho como essa responsabilidade, né, da educação moral, a possibilidade sempre do aprimoramento moral pessoal do outro e daquele elemento que hoje é o filho. E havendo a separação, pensemos que estamos, mesmo nós, mesmo que estejamos separados, ainda nos aprimorando dentro da lei de amor no sentido moral e contribuindo com o aprimoramento daquela figura dos filhos embasados na lei de amor, né? Então, o amor é a base de tudo. O amor é o imprescindível. O amor é o essencial na união dos espíritos. E aí, quando ele fala da união dos espíritos, é no aspecto geral. Se nós não tivermos o amor a nos dar o sustentáculo necessário, fica muito difícil o relacionamento com o outro, quem quer que seja. Então vamos desenvolver essa lei do amor e vamos desenvolver a lei do amor dentro dos núcleos familiares. Porque se muitas das vezes as famílias se desestruturam, se desintegram, isso refletindo na sociedade, é porque o amor foi colocado de lado. Que o amor seja, né, o protagonista das relações humanas, dos seus vários aspectos. Que aí nós vamos aprender a viver melhor conosco, com o outro, e vamos contribuir muitas das vezes com esse terceiro elemento, para que ele também se desenvolva. Obrigado pela atenção de vocês, muito boa semana, muita paz.